Hoje vamos falar sobre ele, Danilo Gentili, que surge aí no centro das discussões de bastidor do SBT, com uma renovação que pegou muita gente de surpresa, porque depois de semanas e semanas de rumores, especulações sobre uma possível saída dele, um possível fim do seu talk show, que é um dos únicos remanescentes hoje na televisão brasileira, nós temos dois gêneros que são, digamos assim, guerreiros, que é a Praça é Nossa, que é um dos últimos e únicos programas humorísticos raiz na televisão aberta, e também o De Noite, né, que é um dos únicos talk shows, programas de entrevista clássicos, né, que tem a pessoa ali na bancada e entrevistando com humor nesse formato assim escuro, né, night. Então, porque teve vários formatos ao longo do tempo aí que tentaram até bater de frente com o Danilo e nenhum deles deu certo. Programa do Porchat na Record, o Ad Night com Marcelo Adnet na Globo, até a Globo tentou colocar aí o Lady Night com a Tata Werneck, mesmo que tenha ficado na liderança, não ficou no ar, tá aí, já saiu fora. Então o talk show do Danilo, o De Noite, é um dos únicos aí nesse formato até hoje, e ele finalmente bateu o martelo e confirmou, segundo informações da Folha de São Paulo, que as conversas entre ele e o SBT avançaram. Então isso mostra que houve um movimento forte da direção para manter um dos seus maiores nomes na linha de frente da grade noturna. A reunião entre Gentili e Daniela Bravanel foi descrita como algo decisivo, daqueles encontros que definem o futuro de uma atração, porque ela queria entender alguns detalhes do programa, do momento do mercado e da relação do apresentador com o público, e ao que tudo indica, os dois saíram de lá em total alinhamento. Isso porque a presidente do SBT teria colocado na mesa todos os pontos que precisavam ser ajustados, mostrando que o canal não quer deixar um dos seus maiores sucessos escapar. Afinal, o De Noite é uma das marcas mais fortes da casa, quando o assunto é audiência e relevância digital. É um dos programas aí de maior audiência, acho que é um dos únicos talk shows do Brasil e até do mundo que tem aí uma quantidade expressiva de visualizações e de inscritos em seu canal no YouTube. E também, nesse caso da Daniela chamar ele para poder conversar, é uma coisa que deveria ser feita com todos os principais apresentadores, ela se reunir, porque infelizmente tem muitas coisas que acontecem assim em grandes emissoras que não chega perto do, não chega até os ouvidos do dono. Só se o dono for um cara muito proativo e passear por todos os setores, porque o SBT é um canal muito grande, grande de estrutura e grande de porte mesmo, assim, de ser uma grande emissora. Então tem muitas coisas que acontecem que, infelizmente, às vezes, são colocadas debaixo do pano, ou não chega até a Daniela, aí o diretor ali, eventualmente um auxiliar, entendeu, mexe. Por isso que tem, às vezes, eu acho que ocorrem muitas demissões injustas de apresentadores, de produtores, de pessoas assim, porque o dono não sabe. O dono, às vezes, não coloca uma pessoa lá que ele acha que é competente e a pessoa não é e faz uma cagada, demite e tal. Então eu acho que se todos os responsáveis por televisões, assim, donos, eu sei que seria muito difícil o cara se reunir ali com cada um, mas chega para os principais ali, ou com os diretores das atrações, de mês em mês, faz uma reunião para poder saber o que está faltando, o que está precisando, porque já não é de hoje que sai informações, mesmo que o próprio Danilo nunca tenha dito isso, apesar que ele várias e várias vezes, até no próprio programa, em entrevistas também, em redes sociais, em podcast, já tenha dado indiretas de que estava cansado, de que estava de saco cheio, de que estava sem investimento no programa dele, não diretamente, mas assim, de forma indireta. Mas assim, é muito chato quando o apresentador chega nesse ponto, de ficar reclamando publicamente de que não está tendo investimento, de que está isso, de que está aquilo. É muito chato, porque infelizmente às vezes a dona não vê, porque o canal é muito grande. E isso não é só com o SBT não, com outros canais também. Porque a pessoa vai crescendo, vai subindo digamos assim, de escada, e a sala do chefe é no último andar, e aí até chegar na sala tem vários setores, é diretor, é auxiliar, é isso e aquilo. Eu sei que realmente tem situações que o dono às vezes não tem que ficar aturando, tem pessoas que são capacitadas para isso, mas que sejam pessoas legais, porque infelizmente tem casos de diretores que não vai com a cara do artista, que pega uma raivinha e aí quer ferrar com o cara, aí corta a verba, aí tira isso, entendeu, aquilo. Então por isso que no caso do Danilo e de outros apresentadores a gente viu aí durante muito tempo casos de
falta de investimento. Não porque a Daniela não estava querendo, mas porque, infelizmente, talvez a gente teve pessoas ali que não iam com a cara do Danilo, ou não iam com a cara do programa e quiseram, sabe, frear a verba. Então eu acho que agora, nos próximos meses aí, 2026, teremos novidades no que se refere a cenário e investimentos no The Noite com o Danilo Gentili. Meu nariz, como sempre, adora aparecer durante as gravações. E não é alergia nem tique, não, gente. É coceira mesmo que fica dando. Eu fico falando, o nariz fica coçando. Não é caguete, não. Tem pessoas que têm caguete, mas não é. É porque o nariz fica coçando mesmo. E é uma coisa que não é que acontece assim, que eu faço para poder chamar a atenção, porque coça mesmo. O Danilo Gentili também usou o encontro com a Daniela, a conversa, para abrir o jogo sobre a situação atual do seu talk show, reforçando que alguns desafios existem, principalmente no que diz respeito ao mercado publicitário, que nos últimos anos mudou muito e exige mais investimento e estratégia para poder manter os números ali em alta. Além disso, a conversa também tocou em possíveis atualizações no cenário do programa, algo que há tempo vem sendo discutido nos bastidores, porque o SBT entende que o cenário do The Noite precisa acompanhar a nova fase que o canal quer implantar. O novo contrato, que deve chegar às mãos de Gentili ainda nas próximas semanas, vai ser um documento aí importante, porque dele depende o cronograma de mudanças e a garantia de uma transformação visual e editorial que pode marcar aí o recomeço para o talk show. Com o atual vínculo se encerrando no fim de dezembro, a pressa para poder finalizar a renovação faz todo sentido, porque a equipe precisa de tempo para poder planejar a nova temporada, definir quadros, estudar o novo cenário e organizar a agenda de entrevistados. Em contato com o diretor João Mesquita, que a gente sempre tem contato com ele, quando sai algumas informações, rumores, notícias às vezes sobre o talk show, sobre o programa da Virgínia também que ele dirige, ele me informou que realmente eles já estão, pelo que ele sabe, assim, ele e o Danilo estão acertando já os detalhes para o programa do ano que vem, entrevistas, quem vai ser entrevistado. Diz até algumas informações que o Rodrigo Faro pode ser o primeiro entrevistado da próxima temporada, da nova temporada do ano que vem. Diz algumas informações. Então, ao ser consultado também sobre o assunto, segundo a Folha, o Gentili foi direto ao ponto e disse que existe a possibilidade de boas novidades em breve, indicando que a conversa seguiu um caminho positivo e que o SBT deu sinais claros de que quer continuar apostando no programa. Pela apuração, o canal prometeu investir mais no The Noite, uma decisão que não acontece por acaso, já que os números de audiência do talk show na faixa noturna continuam firmes, registrando cerca de 3 pontos no PNT, que é o painel nacional de televisão, que é algo muito expressivo para a faixa em questão. Essa média também ajuda a entender por que o SBT não quer perder o programa, mesmo num horário bem desafiador. Ele ainda se mantém bem competitivo, entregando índices consistentes que contribuem para a performance geral da emissora no final de noite. E quando o assunto é YouTube, os resultados são ainda mais impressionantes, porque o The Noite foi responsável por cerca de 500 milhões de visualizações entre janeiro e junho, um volume incrível que mostra como o programa se tornou um fenômeno digital. Além disso, a equipe somou 28 milhões de horas assistidas na plataforma, um número que mostra o envolvimento do público e também a capacidade do talk show de se manter atual, dinâmico e conectado com a audiência jovem. Esses resultados fazem do The Noite uma das principais vitrines do SBT na internet, e a renovação de contrato do Gentili garante que a emissora continue tendo um produto forte, moderno e com alta potência de engajamento. Vale lembrar que o talk show está no ar desde 2014 e se tornou um marco por ter recolocado o SBT no universo dos talk shows, após um jejum que durava 14 anos, desde os tempos de Jô Soares 11:30, que é considerado um dos grandes clássicos da TV brasileira. Quando o SBT decidiu apresentar um novo talk show naquele ano, muitos duvidaram que alguém conseguiria se destacar em um gênero que só Jô Soares tornou tão marcante, mas o Gentili mostrou que podia criar sua própria identidade e garantir um lugar no horário. Com o tempo, o programa amadureceu, criou uma linha própria e se consolidou como um espaço onde entrevistas, temas populares e quadros de humor conseguem ali conviver em um formato ágil, voltado
para a internet. E foi essa identidade própria que ajudou o The Noite a virar um dos campeões aí de clipes na internet, gerando fácil compartilhamento e milhões de views que reforçam a marca do programa. E eu, na minha concepção assim, opinião própria, eu acho que o The Noite é o novo programa do Jô. É a nova versão do programa do Jô. Do tempo áureo do Jô, porque o The Noite ele mistura, ele pega realmente essa ideia, esse formato talk show, mas ele também mistura elementos do Pânico, elementos assim humorísticos, e também tem um detalhe muito importante: o Danilo tem total liberdade no programa dele, não tem nenhum tipo de censura, até questão de palavrão, os caras falam as maiores assim, e vai pro ar, não tem problema nenhum, é um programa assim, porque assim, tem casos de quando o programa vai para outra emissora, tem pi. Até o próprio Pânico na Band, o Pânico quando foi pra Band, ele tinha o pi. Então quando os caras faziam as bizarrices, os palavrões eram cortados. O The Noite com Gentili no SBT, que é um canal que a gente sabe que era da família brasileira. Os palavrões, eles falam os maiores palavrões que a gente já conhece, e isso vai no ar, não tem corte nenhum. Teve um período aí, quando o Rinaldi estava ali na direção, que eu escutei falar, que ele estava cortando os palavrões e até mudando o formato de alguns quadros, não do The Noite, mas do programa da Virgínia, que teve uns quadros aí que o diretor é o João Mesquita, teve alguns quadros que ele estava, porque o Rinaldi é um cara evangélico, né? Isso aí já é mais do que certo, ele já mostrou isso várias vezes. Ele tem um canal que é evangélico também, que é a TV Mais Família, e dizem algumas informações internas que ele estava vetando alguns quadros do programa da Virgínia, entendeu? Tirando porque ele achava isso muito pesado, tanto que o reality A Casa do Patrão, que o Boninho ia fazer no SBT, foi vetado pelo Rinaldi, diz algumas informações, né? Mas a gente também não pode botar tudo na culpa do Rinaldi, porque ele vai dizer até que a morte do Ciro foi culpa do Rinaldi, não pode também dizer que foi tudo culpa dele, mas só informações, eu não posso aqui afirmar que foi por culpa dele, eu estou dizendo aqui, ouvir dizer, entendeu? Você ouvir dizer, você não significa que você está afirmando categoricamente que é uma verdade, são informações que rodam ali, que são ouvidas nos corredores. Então, na minha concepção, o The Noite com Gentili é uma nova versão do programa do Jô, porque é um formato que até hoje é impressionante, que eu vejo algumas entrevistas, né, de quando eu estou interessado, né, porque não é só, né, não é todo o programa que eu vejo, é quando eu estou interessado, quando a pessoa que está ali sem entrevista, ela me chama a atenção. E é impressionante que o programa aprende do início ao fim, porque o Gentili sabe entrevistar, ele deixa a pessoa falar, mas também ele não é aquele tipo de pessoa que eu vejo muito isso acontecendo em podcasts aí na internet, que o cara fica cortando o tempo inteiro a pessoa, sabe, falando por cima. Quem tem que ser ouvido é quem está sendo entrevistado e não os responsáveis pelo podcast. Então ele fala, mas assim, ele deixa a pessoa falar também. Quando ele percebe que o entrevistado não está falando muito, ele começa a falar, mas aí incita a pessoa a falar também, porque tem pessoas que a gente começa a entrevistar a entrevista e são meio tímidas, né? Porque tá ali nas câmeras e tal. Aí com o tempo a pessoa vai se desprendendo e tal. Então é uma referência na minha concepção. O The Noite com Danilo Gentili hoje é um dos programas assim mais conhecidos do Brasil e do mundo, e é uma referência nesse formato talk, que é um formato que está em defasagem, porque você não vê outros programas aí. Até o programa do Bial tá acabando, vai acabar, que a Globo não vai manter, a Globo que é líder. Então você vê que o Danilo Gentili consegue manter no SBT esse formato aí. Espero que mantenha por muitos e muitos anos, porque já teve várias polêmicas aí que infelizmente a mídia e os canceladores inventam e querem criar em cima dele, e o cara tá até hoje aí. Pessoas que participam ali do programa também, fazendo caquinha, sai, mas depois volta, depois não volta mais, mas o cara tá até hoje aí invicto, a equipe é a mesma, não mudou, o diretor é o mesmo desde o começo, e aí isso mostra que o SBT tem uma total confiança no Gentili, e também porque ele dá resultado, né? Porque também se ele não tivesse dando resultado, sem dúvida alguma, ele estaria fora, da minha maneira, que é a Praça é Nossa, que está no ar até hoje, é um programa humorístico de mais de 60 anos, e é impressionante que a Praça é Nossa toda quinta-feira ainda incomoda a Globo, incomoda a Record,
E até o próprio De Noite com Gentili incomoda eventualmente a Globo quando não tem nenhuma concorrência forte em cima ali, na Record e tal. Então, muito contente com essa informação da renovação. Espero que renove mesmo, se é que já não renovou, porque a gente grava o vídeo aqui com antecedência e as informações acontecem assim, né? Ainda mais vindo do SBT. Mas está dada a informação aí que o De Noite com o Danilo Gentili vai ser renovado, né? O Danilo Gentili vai continuar na programação do ano que vem e também o programa dele vai ganhar novos investimentos, novo cenário, porque a única novidade que teve recentemente aí foi só um painel de LED que o programa passou a ter, porque agora os programas do SBT parece que são feitos no mesmo cenário, no estúdio por questão de economia, e eles usam um painel de LED, até a praça também ganhou esse painel de LED, mas ele vai ter o cenário todo reformulado, então isso é muito bacana. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e nós estamos também no X, que é BastidoresDM. Fiquem todos com Deus, até a próxima.